E hoje, pedindo a Deus uma palavra, e Deus colocou essa passagem, e a outra passagem se encontra lá em Jonas, capítulo 1, né? Mas não precisa abrir, aleluias. E aqui é dois textos que vai falar, um da obediência, daquele que deixa Deus fazer a vontade dele na vida da pessoa, e daquele que foge da vontade de Deus, aleluias. Aqui vamos observar que Maria, ela foi escolhida por Deus. E quando nós olhamos para esse texto, podemos imaginar quantas mulheres, né, tinha naquele lugar. E por que Maria? O que ela tinha de especial? Se a gente observar o texto no versículo 28, vamos observar que o anjo já começa a dar elogio para essa mulher, chamar essa mulher de agraciada do Senhor, ou seja, uma mulher que Deus viu graça na vida dela, uma mulher que Deus olhou para ela e viu que ela era diferente de muitos. E Deus, Ele olha para mim e para você, como Ele tem observado nós. Será que Ele olha para mim e para você e fala, esse é o meu agraciado, a minha agraciada? Ou será que Ele olha para nós e vê nada de diferente? Aleluias. Então eu vejo que, quem sabe, lá do céu, Deus olha para a terra e vê muita escuridão, mas em um lugar Ele vê um brilho diferente. E esse brilho, quem que era? Maria. Porque aqui vamos observar que, voltando alguns capítulos, alguns livros atrás, vamos observar que os profetas profetizou, principalmente Isaías, que é um dos livros messiânicos. O que é livro messiânico? É onde fala mais sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. E ali Isaías vai falar sobre a vinda de Jesus. E se a gente ler lá, vamos observar que o texto vai estar dizendo que uma mulher virgem iria gerar o Filho de Deus. E aqui nós observamos que a promessa de Deus vai se cumprir na vida dessa mulher. Mas o que me chama a atenção, como eu disse, tantas mulheres, por que ela foi escolhida? O primeiro ponto que eu observo, porque ela tinha algo diferente. E a primeira palavra que eu quero liberar para a igreja é essa: se Deus te escolheu é porque você tem algo de diferente. Você é diferente de muitas pessoas. Às vezes eu e você nos diminuímos muito, nos colocamos lá embaixo. Muitas das vezes quando vem a luta, nós falamos, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu não sirvo para nada. Mas para com isso. A palavra nos ensina que nós somos mais do que vencedores. Se o teu amigo é vencedor, você é mais do que vencedor, porque você tem Jesus Cristo na tua vida. Então, se eu e você estamos aqui, é porque Deus achou graça em mim e achou graça em você. Deus tem nos escolhido. Então aquela mulher, ela tinha algo de diferente. E no versículo 28 aí vai estar a resposta, mas ainda não vou chegar lá. Vamos observar que essa mulher, quando o anjo chega até ela e começa a falar isso, naquele momento a mulher, eu imagino que ela fica um pouquinho com medo. Porque um anjo chega até a mulher para conversar, aleluias. Se vir uma pessoa estranha, a gente já fica assustado. Agora imagine um ser, um anjo, muitos, né, e ele ia sair correndo. Mas a mulher ficou ali parada, ouvindo o que o anjo queria dizer. E o texto vai continuar dizendo que começa a liberar uma palavra para a vida daquela mulher. Vai dizer que ela foi a escolhida, que ela iria gerar uma criança. E naquele momento ela olha para a dificuldade dela. Eu imagino que ela poderia estar pensando dessa forma: mas espera aí, Senhor, eu não estou preparado. Justo eu? Tem outras pessoas melhores, né? Ela começou a observar a vida dela. E aqui mais uma palavra que Deus libera para mim e para você. Deus tem te escolhido mesmo com teus defeitos. Mesmo você achando incapaz, Deus tem escolhido você. Aleluia, porque Deus não depende de você, da sua capacidade, mas Deus depende da sua posição. Eu e você somos incapazes, mas quando Deus nos chama, Ele nos capacita. É Ele que nos modela, nos forja, nos transforma. Aleluia. Se hoje eu e você falamos da palavra de Deus, se hoje eu e você louvamos a Deus, não é por causa que nós somos merecedores, mas sim porque Deus nos transformou, nos capacitou. Aleluia. Mas muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos, sou um vaso frágil,
eu não sirvo para isso, mas Deus está dizendo, é você mesmo. E como eu posso provar isso? Quem não lembra de Jeremias, quando Deus chamou ele, um dos maiores profetas mencionado na Bíblia, Jeremias vai dizer, mas Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei falar. Mas Deus disse, abra a tua boca, ou seja, eu só quero a tua posição. Te põe na posição, aleluia, seja meu porta-voz, porque a voz que vai sair de você não vai ser a sua, vai ser a minha, aleluia. Deus está dizendo para mim e para você, só basta eu e você abrir a nossa boca, porque o que vai fazer efeito não é a nossa boca abrindo, mas sim o que vai sair da tua boca, a palavra de Deus. Se eu e você falar da palavra de Deus, não adianta eu falar bonitinho ou outro irmão dizer, não, o importante, o que vai sair da boca, se for a palavra de Deus, pode ter certeza que ela vai como a faca, ela corta e cura, porque a palavra de Deus tem poder, aleluias. Então Deus me chama, eu e você, para quê? Profetizar, falar, aleluias, daquilo que Deus tem chamado nós para falar. Mas o que muda em isso, o que vai mudar, é se nós estamos falando da palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Quem não lembra de Ezequiel, quando ele foi chamado, não, quando ele foi levado para um vale de ossos secos, em visão, vai dizer que naquele momento Deus olha, fala para Ezequiel, olha aí, ó, que está à tua volta, há muitos ossos sequíssimos. Em outras palavras, estou vendo só morte, não tem vida, não tem solução, ó, não serve para mais nada, está morto. Mas o que Deus vai dizer para Ezequiel? Pode esses ossos viver? Ou seja, tem alguma vida, pode ter alguma transformação nisso daí? O que Ezequiel vai dizer? Ó Senhor, tu que sabe, aleluia. Em outras palavras, se o Senhor liberar a palavra, tudo transforma. Então é a palavra que tem poder. Então quando eu e você abrimos a nossa boca confiando em Deus e liberando a palavra, pode ter certeza que ela vai ter um grande resultado. Então naquele momento vamos observar que aquela mulher, ela olha para ela e fala, mas espera aí Senhor, como eu, sendo virgem, como posso conceder um filho? Não tem como, está fora da lógica. Mas Deus não quer saber a lógica, Deus só quer saber se eu e você vamos obedecer à vontade dEle. Deus não está falando qual é a dificuldade, Deus não está falando qual é o obstáculo, Ele só quer que eu e você nos colocamos à disposição dEle para que aquilo que Ele quer fazer acontece, aleluias. Então naquele momento, ela olha para a situação dela e começa a falar, mas aí que as coisas um pouco vai complicar ela, no ponto de vista dela, porque além de gerar um filho sendo virgem, ainda ele vai dizer assim, esse filho não vai ser qualquer filho, mas vai ser o Filho de Deus. Imagine o peso, né, dessa, vamos dizer, fugiu a palavra aqui, que Deus colocou na mão dela, esqueci a palavra, mas daqui a pouco eu lembro. A responsabilidade, o peso dessa responsabilidade que Deus colocou sobre esta mulher, aleluias. Mas aí eu vejo, quanto maior a responsabilidade, maior o propósito que Deus tem na tua vida, aleluias. Porque conforme a pessoa, a responsabilidade vai ser maior. Quando você entra numa empresa, você é um ajudante, sua responsabilidade é obedecer, ó, vai ali, vai ali. Mas quando você começa a subir de cargo, vai chegar uma hora que você vai mandar, ordenar, porque a responsabilidade vai ser maior. Então Deus olhou para aquela mulher e viu que ela era uma mulher que poderia levar uma responsabilidade grande. Mas uma palavra que eu quero liberar para a igreja, às vezes você olha para você e fala assim, mas espera aí Senhor, quantas responsabilidades tem sobre as minhas costas, Senhor? Mas porque outra pessoa não vai? Porque Deus te escolheu. Quanto mais a responsabilidade que Deus tem colocado na tua vida, é a confiança que Deus tem contigo. É por isso que eu e você não devemos virar as costas, não devemos. Às vezes Deus nos chama para fazer algo, a gente fica colocando meio termo, não, deixa o outro irmão, não é o outro, mas é você, aleluia. Se Deus escolheu você, é você, porque a responsabilidade é grande sobre a tua vida, porque Deus depositou a confiança em você. E às vezes a gente fica meio assim, aleluias. Então aquela mulher, Deus tinha depositado uma confiança grande sobre a vida dela, uma responsabilidade grande. E chegando agora onde eu queria, no verso 38, ali vamos observar que depois de tudo isso, depois que o anjo chega para aquela mulher
e fala que Deus achou graça nela. Depois que o anjo fala com aquela mulher que ela iria ter um filho, e ela olha para ela: mas Senhor, eu virgem, não tem como. E Deus mostra que pode fazer alguma coisa aquela mulher, e ainda diz: não vai ser qualquer criança, mas vai ser o Filho de Deus. Ela poderia falar: mas espera aí, escolhe outro, virava as costas para Deus e ir embora. E ela poderia ter os motivos dela: eu não sou capaz, não tem como sendo virgem ter um filho, não tem como eu sendo uma mulher carregar uma responsabilidade tão grande dessa. Mas não, olha o que ela vai dizer no verso 28: Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. Aleluias. Então ela diz: Senhor, eu não sou capaz, Senhor, essa responsabilidade é grande demais para me carregar, mas cumpre em mim a sua vontade, faça a tua vontade, conforme a tua vontade, faça, que eu estou aqui para te obedecer. Aleluia. Ela se colocou como filha obediente, e é isso que Deus quer comigo e com você. Deus não está olhando se eu e você somos capazes de algo. Deus não está olhando que a responsabilidade que você carrega é muito grande para você, não. Como o texto está nos mostrando, Deus, Ele deposita a confiança dEle, a responsabilidade sobre cada um, conforme você pode carregar. O fardo que você carrega, você pode carregar. O fardo que eu carrego, eu posso carregar. Se nós trocar, talvez eu não aguento, talvez você não aguenta. Aleluias, porque Deus escolhe cada um conforme a vontade dEle. A palavra nos ensina o quê? Que a igreja é o corpo, Deus é a cabeça, nós somos os membros. Não importa se você é um dedinho, mas você tem uma grande utilidade. Corta o dedo para você ver como que é difícil pegar as coisas. Então você tem uma grande utilidade. Aleluia. Então Deus, quando Ele coloca algo sobre a minha vida e sobre a tua vida, é porque Ele confia em você. Ele sabe a utilidade que você tem dentro da casa dEle. Ele sabe, se você for retirado, se você não estiver mais presente, vai ser uma grande perca, uma grande falta. Aleluias. Afinal disso, Deus está dizendo para mim e para você: nós somos importantes na casa de Deus, nós somos importantes para Deus. Aleluias. O mundo pode dizer: você não vale nada, você não serve para nada, mas Deus está dizendo aqui nesta noite: você tem muito valor. Aleluias. Você é escolhido e escolhida por Deus. Aleluias. Então vamos observar aqui que essa mulher, ela olha para a vida dela e ela vê que ela não era capaz, mas mesmo a responsabilidade sendo grande, ela se colocou como serva de Deus, colocou como filha de Deus e carregou a promessa de Deus. E todos conhecem a história. Por mais que passou luta, por mais que passou dificuldade, ela foi até o final e Jesus nasceu. E graças a Jesus, hoje eu e você estamos aqui. Aleluias. Aqui é um texto onde mostra a obediência. Mesmo ela olhando para ela sendo fraca, mesmo ela olhando para ela, ela achar que não tinha força, mesmo que ela olhasse para ela e olhasse e visse que ela não ia conseguir vencer essa caminhada, ela foi obediente. Aleluias. E Deus está dizendo para mim: basta eu e você ser obediente, que iremos chegar onde Ele tem nos chamado. Aleluias. Mas o outro texto onde eu quero estar, juntando com esse, é lá em Jonas. Ali vai dizer algo totalmente diferente. Ali vai dizer de um homem chamado, escolhido como profeta de Deus. Um homem que com certeza tinha uma grande autoridade. Nós sabemos que naquela época, quando você era escolhido para ser um profeta, você era um homem que tinha autoridade, era um homem respeitado, era um homem aonde falava algo e pode ter certeza que iria acontecer, porque você era porta-voz de Deus. Aleluias. Mas o texto vai nos mostrar no início de Jonas, vai dizer que a palavra de Deus veio sobre Jonas, e Deus vai dizer o que? Jonas, me obedece, vai, e desce até Nínive, e vai ali e prega para aquele povo. Aleluias. E para quem não conhece a história, vai saber que o povo de Nínive era um povo mau. Pensa no povo mau. Quando a gente lê as histórias, no texto não vai estar mostrando essa, mas quando a gente lê as histórias,
Alguns historiadores vão dizer que aquele povo era tão mau que matava criança, matava pais, queimava criança, fazia tanta maldade. E aí a gente podemos observar Jonas, e quem sabe na mente de Jonas poderia pensar, mas espera aí, aqueles povos não merecem salvação. Por que eu vou profetizar lá? Eu penso dessa forma. Jonas, por ser um profeta, ele conhecia quem era Deus, o Deus que ele servia. Ele sabia que o nosso Deus, ele era fogo, mas também ele era amor. E a palavra nos ensina que Deus tem misericórdia. E quem sabe na mente de Jonas poderia passar assim, mas espera aí, se eu profetizar e aquele povo mau se arrepender, Deus vai salvar. Mas aquele povo não merece salvação. E aí Jonas vai fazer o quê? Vai desobedecer. A primeira palavra que eu quero estar liberando desse texto, aleluias, é que muitas das vezes, muitos têm intimidade com Deus, muitos acham que conhecem Deus, e muitos não querem obedecer a Deus, porque quer fazer conforme Ele quer, conforme ela quer, mas não quer fazer conforme Deus quer, aleluias, porque aqui vamos observar que Jonas, ele teve o motivo dele, de não querer ir profetizar, porque ele tinha os pensamentos próprios dele, mas entenda, ele tinha a vontade própria dele, mas entenda uma coisa, a partir do momento que eu e você entregamos a nossa vida para Deus, não vivemos mais eu, mas Cristo vive em nós. Em outras palavras, eu não vivo mais a minha vontade, mas eu procuro viver a vontade de Deus. Então aquilo que eu acho que é bom, ou acho que é ruim, só vai ser aquilo mesmo se Deus também achar. Não adianta nada eu falar assim, o sorvete é bom, e Deus falar, não é bom. Então não é bom, porque Deus está falando que não é bom. Mas se eu falar que é ruim, e Deus falar que é ruim também. Então a minha vontade tem que estar com a vontade de Deus. Mas muitas das vezes a gente não entendemos isso. Mas quando nós lemos lá nas cartas, em Romanos, se me fala a memória, Romanos 12, vai dizer o quê? Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Imagine, só boa já é bom, agora boa e perfeita, melhor ainda, e agradável ainda. Mas por que muitas das vezes nós achamos que a nossa vontade é melhor do que a de Deus? Então aqui eu observo que Jonas achou que a vontade dele era melhor do que a de Deus. Ele achou que o que ele fizesse era melhor do que o que Deus estava querendo fazer. Ele estava observando para Deus, achando que Deus era injusto. Por que eu digo isso? Porque o profeta, ele é obediente a Deus. E por que ele quis desobedecer dessa forma? Aleluias. E vai dizer o quê? Que Jonas ouviu a palavra de Deus, mas foi contra a vontade de Deus. Deus falou, vai para um lugar, e Jonas foi para outro. Mas olha o peso da desobediência, olha a consequência do pecado. Pecado é o que? Errar o alvo. Deus fala, vai para um lugar e você vai para o outro, você já está pecando. Então aqui vamos observar que Jonas já começou a pecar, foi contra a vontade de Deus. E olha o peso da consequência, quando eu e você desobedecemos a Deus. Às vezes você não percebe, às vezes você pode até dormir um sono tranquilo, mas você acorda em meio a pesadelo. Por que eu estou dizendo isso? Vai dizer que Jonas desceu, foi para onde? Para Tarse. Ali ele compra uma passagem, ali ele entra no navio, ali ele desce para o fundo do navio, do barco, e tira um cochilo. Mas enquanto Jonas estava dormindo tranquilo, a Bíblia vai mencionar que o navio estava em tempestade. Aleluia. O primeiro peso da desobediência, eu e você ir contra a vontade de Deus, é que aqueles que estão à nossa volta muitas das vezes vai pagar pela minha desobediência. Então eu e você temos que vigiar, eu e você temos que andar conforme a vontade de Deus. Talvez você fale, Senhor, mas por que minha família está passando prova? Senhor, por que meus amigos estão passando prova? Senhor, por que na empresa está acontecendo isso? Às vezes é o peso da sua desobediência. Você está tranquilo, eu não devo, como é um ditado, eu não devo, não nego, como que é alguma coisa, pago quando puder. Você está tranquilo ali, ó. Mas Jonas estava tranquilo, dormindo um sono de justo. Mas o texto vai dizer que por causa de Jonas, Deus permitiu uma tempestade. E todos que estavam naquele navio, todos que estavam próximos de Jonas, a tempestade não veio só para Jonas, veio para todos ali.
E vai dizer que o vento era tão forte que o navio começa a balançar para lá e para cá. E aí, para que o navio não afundasse, o que foi necessário? Que ele jogasse as coisas que estavam ali dentro. Segundo o peso da desobediência, aleluia. Primeiro, é porque aqueles que estão à nossa volta vão pagar a consequência do nosso erro. Segundo, aqueles que estão à nossa volta, entenda, primeiro o peso vem sobre quem está à nossa volta, pela desobediência. Não é nós que vem primeiro, é as pessoas. Segundo, vai dizer o que? Começa a perder as coisas. As pessoas que estão à nossa volta começam a perder as coisas. Às vezes você fala, mas Senhor, por que está acontecendo isso? Será que você está obedecendo a Deus? Aleluia. Talvez você está tranquilo, tranquila, acha que o que você está fazendo está certo. Mas será que Deus não depositou algo grande nas tuas mãos e você está aí só fazendo o básico? Algo para mim e você refletir, né? É Deus que está me mandando aqui agora. Talvez isso aí é para você refletir. Talvez não é só para você ficar sentado aí. Deus depositou algo grande na tua mão e você está fazendo o básico, não está fazendo o que Deus quer. Aleluia. Então ali eles começam a perder as coisas, começam a jogar isso para lá, joga isso para lá, joga isso para cá, para que eles não morressem. Mas vai chegar um ponto que alguém ali vai parar para pensar, mas espera aí, esse tempestade não é normal. Aleluias. Vamos chamar os nossos deuses. Vamos, jogar aqui uma sorte, um jogo para ver quem é que está fazendo esse mal aqui, que está acontecendo por causa dessa tempestade. Porque por ele ser, andar no meio do mar, ele conhecia bem de tempestade, sabia que era uma tempestade diferente. Então ali todos jogam e nada acontece. Mas vai dizer, que o comandante ali desce lá no fundo, e quem está lá dormindo, um sono de justo, quietinho? Jonas, aleluias. E naquele momento Jonas é levado lá para cima. E aí, por eles todos ter chamado os deuses dele, clamado os deuses dele, nada aconteceu, a tempestade continuou. Ele vai falar para Jonas também clamar o Deus dele. E o que Jonas vai dizer? Eu sei o que está acontecendo. Pode ficar tranquilo, a culpa é minha, a responsabilidade agora ele assumiu a responsabilidade. Me joga no mar que tudo vai parar. Isso, quem sabe ele contou a história. Isso foi porque eu desobedeci e Deus, por causa de mim, Deus está fazendo tudo isso. Vai dizer que quando ele joga Jonas para fora do barco, a tempestade para na hora. Aleluias. Às vezes mesmo desobediente, Deus ainda salva a vida. Aleluias. Mesmo muitas das vezes eu e você sendo desobediente, a misericórdia de Deus é tão grande, que Ele salva pessoas à nossa volta também. Então vai dizer ali que todos aqueles ali começou a adorar a Deus, reconheceu como Deus sendo o único. Aleluias. Deus ele tem propósito em todos os lugares. Aqui eu aprendo algo muito grande. Não é por causa de mim que a obra vai parar. Não é por causa de você que a obra vai parar. Aleluias. Porque mesmo a gente não obedecendo a Deus, se Deus quer salvar a vida, Ele salva a vida. Deus ele tem poder para todas as coisas. Mas Ele conta comigo e com você. Como eu disse, Ele escolheu eu e você para um grande propósito. Ele tem depositado responsabilidade na minha vida e na tua vida para um grande propósito. Aleluias. Mas se eu e você não quer fazer, pode ter certeza que algum jeito vai acontecer. Algum jeito Deus vai chegar onde Ele quer. Aleluias. Então ali, quando Jonas é jogado, Deus já manda um peixe ali, que o peixe já estava esperando Jonas ali. Aleluias. Muitos dizem que é como se fosse o submarino de Deus, o transporte de Deus. O peixe já estava esperando Jonas, já levou Jonas, e naquele meio termo, Jonas está dentro do ventre de um grande peixe. E aí Deus faz com que Jonas lembra que existe um Deus que tem amor por ele. Um Deus que não desiste dele. Ele desistiu de Deus, mas Deus jamais desiste dele. A outra palavra que eu quero liberar para a igreja é essa. Por mais que muitas das vezes eu e você não quer fazer a vontade de Deus, por mais que muitas das vezes eu e você quer desistir daquilo que Deus tem colocado em nossa mão, por mais que muitas das vezes eu e você tem virado as costas para Deus, mas Deus jamais virá as costas para você. Aleluias. Como a palavra diz, pode até a mãe que amamenta o teu filho, que cuida do teu filho no colo, pode esquecer, mas Deus jamais esquece de você, porque o amor de Deus é incomparável. Deus te ama.
Deus, aleluias, glória a Deus, Ele te quer por perto. Então aqui vamos observar que Deus não virou as costas para Jonas, porque no momento que Jonas sentiu ali, como se estivesse no inferno, na morte, ali era o fim para ele, ele vai clamar a Deus. Deus poderia falar assim, ó, você é desobediente, eu não quero saber de você. Não, o que Deus disse? Salvou a vida de Jonas. Quem sabe Deus poderia liberar uma palavra para Jonas assim, ó, Jonas, você foi desobediente, mas mesmo assim eu jamais vou deixar de te amar. Jonas, você virou as costas para mim, mas eu jamais vou virar as costas para você, porque eu te escolhi no ventre da tua mãe, e eu ainda tenho propósito na tua vida. Você virou as costas para mim lá atrás, mas hoje você pode fazer o que é certo. Aleluias. Então Deus deu uma nova oportunidade para Jonas. Terceira palavra que eu quero liberar para a igreja: Deus sempre tem uma oportunidade para mim e para você. Aleluias. Eu e você temos negado as oportunidades de Deus, mas nesta noite Deus está te dando mais uma oportunidade de fazer a vontade dEle. Está te dando mais uma oportunidade de você se pôr na posição e lembrar: Deus, o Senhor me escolheu, eis-me aqui, aleluias, para fazer a tua vontade. Glória a Deus, aleluias, porque Deus, Ele quer que eu e você esteja na posição, esteja pronto para fazer a vontade dEle. Mas muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos que somos incapazes. Mas entenda isso: o nosso Deus nos capacita, o nosso Deus nos transforma, o nosso Deus tem um amor tão grande por nós, que sempre está de mão estendida para nos salvar, para nos abençoar. Aleluias. Então aqui vamos observar que Deus ouve o clamor de Jonas e teve misericórdia por Jonas, porque o amor de Deus é incomparável. Então naquele momento Deus faz com que aquele grande peixe cospe Jonas na praia. Aleluias. Mas aonde Deus colocou Jonas não foi num lugar qualquer, mas foi num lugar com grande propósito. Foi aonde Deus tinha falado para Jonas: vai lá em Nínive e prega a minha palavra. Então Deus, Ele sempre nos coloca em um lugar que Ele tem um propósito. Talvez você está aqui hoje, nesta noite, você fala: Senhor, mas por que eu estou aqui? Porque Deus tem um propósito na tua vida. Aleluia. Talvez você fale: Senhor, por que eu estou aqui na igreja IPEG do Jardim Moreira? É porque Deus tem um propósito na tua vida. Senhor, por que eu estou aqui no bairro do Jardim Moreira? É porque Deus tem um propósito na tua vida. Aleluia. Muitas das vezes nós falamos: Senhor, eu queria estar num lugar melhor. Senhor, eu queria estar numa cidade melhor. Senhor, eu queria mudar para um lugar bem longe. Mas Deus tem um propósito com você aqui. Aleluias, não é por acaso que você está aqui. Então naquele momento Deus jogou Jonas num lugar que ele tinha um propósito. Que propósito era esse? De pregar a minha palavra para aquela cidade. Aleluias. Deus deu a primeira oportunidade, Jonas virou as costas. Deus deu a segunda oportunidade, Jonas foi dormir. Deus deu a terceira oportunidade, que foi dentro do peixe. Jonas orou, e na quarta oportunidade Deus colocou no lugar certo. Agora é a sua última oportunidade. Ou você vai, ou já era. E o que Jonas fez? Foi rapidinho, aleluias. Vai dizer a palavra que Jonas naquele momento entendeu. Ao mesmo tempo ele poderia estar furioso, mas ao mesmo tempo ele entendeu: vou fazer a vontade de Deus o mais rápido que eu posso. Como foi igual Zaqueu, quando Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu venho pousar em tua casa. Ou seja, Zaqueu é hoje, Zaqueu. Se não for hoje, você vai perder a oportunidade. Zaqueu fala: peraí, Senhor, se é hoje, não pode ser amanhã, então vai ser hoje mesmo. Ele abre a porta e Deus entra ali, salva aquela família. Algo que eu aprendo aqui: Deus muitas das vezes Ele quer fazer agora, é hoje, é nesse exato momento. Mas eu e você muitas das vezes tem esperado. Eu e você muitas das vezes tem deixado para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Aleluias. A mudança tem que ser agora. Se você fez um propósito com Deus, não falar amanhã, Senhor, depois da manhã, Senhor. Não. Se você pode fazer hoje, é hoje. Porque você não quer a vitória hoje? Ou você quer a vitória amanhã, depois da manhã? Aleluia. Então ali, naquele momento, eu acredito que Jonas poderia pensar: mas espera aí, Senhor, já que o Senhor me colocou no lugar que o Senhor quer que eu pregue a palavra, eu vou ser obediente agora. Não importa o que o Senhor vai fazer, eu vou pregar a palavra.
Aleluia. Como eu disse, ao mesmo tempo ele poderia estar com raiva, vou pregar rapidinho e vou embora, ou ao mesmo tempo ele fala, vou fazer a vontade de Deus o mais rápido que eu posso. Então vai dizer que ele entra naquela cidade correndo, pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus. Quem sabe ele fala assim, ó povo, se vocês não converter, agora vocês vão morrer, Deus vai mandar fogo aqui, Deus vai destruir tudo, então se converta, se transforma, que é a sua última oportunidade, senão todos vão morrer, porque Deus vai mandar fogo, Deus vai destruir tudo aqui. Quem sabe eles falaram isso, e ele correndo, e ele falou, vou pregar a palavra de Deus tem poder mesmo. Então ele pregou correndo, saiu gritando, e depois que ele sai na cidade, ele poderia pensar assim, mas espera aí, Deus vai mandar fogo, vai matar todo mundo, que ninguém vai se arrepender, aleluia. Mas pelo contrário, Deus tem poder, a palavra de Deus tem poder. Algo que eu aprendo aqui, não importa a forma que você vai pregar a palavra, pregue a palavra de Deus, aleluia. Se esteja correndo, seja pulando, seja dentro do ônibus, seja dentro do carro, seja dentro da empresa, dentro do banheiro, não importa onde você vai pregar a palavra, desde que seja a palavra de Deus, ela tem poder, aleluia. Porque Jonas foi correndo, mas a palavra dele foi em direção a cada coração daquela cidade. A palavra vai dizer o quê? Que a palavra foi tão poderosa que atingiu até o rei. Vai dizer que todos ali rasgaram a tua veste, né? Se prostraram de ato de humilhação, fez jejum, e Deus viu um arrependimento tão grande naquela cidade, que a palavra vai dizer que a metade salvou. Não, todos. Imagine, se uma pessoa salva é festa no céu, agora imagine todos. Então a palavra de Deus tem poder. Muitas das vezes somos nós que estamos acomodados e não pregamos a palavra de Deus, aleluia. Mas entenda algo, às vezes o coração da pessoa é tão duro, aquela terra seca, aquela terra cheia de pedra, a palavra de Deus vai como uma semente boa, mas a pessoa não deixa a semente, né, nascer, aleluia. Mas aquela cidade, por mais que era uma cidade maldosa, cheia de ódio, mas quando a palavra de Deus chegou ali, ela chegou de uma forma, né, quebrando todas as barreiras, e todos foram salvos. Aqui eu aprendo, terceiro e último ponto, que Deus, ele tem tanto propósito. Como eu disse, a vontade de Deus, ela é tão boa, que às vezes a gente olha para a situação, nós olhamos para a situação ao nosso redor, e olhamos assim, pensamos que não tem mais jeito, que não tem mais o que fazer. Mas Deus, ele é tão poderoso, que ele pode mudar tudo. Às vezes você olha para a pessoa ali, vamos dizer, um drogado, e fala, isso daqui já era, né? Olha para a pessoa na rua lá, prostituta, fala, isso daqui morreu. Olha para uma pessoa bêbada, e já era. Mas quem somos nós para falar isso? Quem somos nós? Aleluias. Porque aquela cidade, aos olhos de Jonas, eram pessoas que mereciam a morte, que mereciam, né, o fim. Mas Deus olhou ali, viu que ali tinha corações que, através de ouvir a palavra de Deus, seria todos arrebatados, e por amor de Deus todos seriam salvos. Então eu aprendo isso, nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos condenar ninguém. E outra coisa, eu e você temos que dar oportunidade sempre para as pessoas, aleluias, porque através da oportunidade essa pessoa pode ser mudada. Através dessa oportunidade, essa pessoa que fazia coisas erradas pode voltar a fazer coisas boas. Um exemplo disso, quem não lembra da mulher adúltera que foi pega em adultério? Vai dizer ali que todos estavam com a pedra na mão e falou assim, ó, você merece. Mas vai dizer que Jesus disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Jesus poderia atacar a pedra, mas ele foi o primeiro a dizer que eu não taco pedra, aleluias. Então ninguém tacou a pedra, e aquela mulher teve uma nova oportunidade. Pelos olhos do homem, aquela mulher tinha que ser morta, apedrejada, era o fim para ela. Mas pelos olhos de Deus, aquela mulher teve uma nova oportunidade, e ela foi salva, aleluia. Então essa cidade foi salva. Então eu e você temos que sempre dar oportunidade. Não merece, não merece, mas o amor de Deus que está dentro de nós fala, você pode ter uma nova oportunidade. É por isso que quando Pedro pergunta para Jesus, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Jesus diz 70 vezes 7. Em outras palavras, é o que Deus me revela, que enquanto o meu amor estiver dentro do teu coração, sempre haverá um perdão, aleluia. Sempre quando Deus está dentro de nós, sempre vai ter um perdão. No dia que você não conseguir perdoar,
pode ter certeza que Deus está ausente de você. Guarda isso para você, desceu do céu aqui agora. Aleluia. No dia que você não conseguir perdoar, é porque Deus está ausente de você. Porque quando Deus está dentro de nós, nós olhamos para a pessoa, você não merece, você é uma pessoa mal, mas eu te perdoo porque Jesus está dentro de mim. Aleluias. Porque se nós não liberar o nosso coração, nós não vamos para o céu. Jesus disse, somente o limpo de coração verão a Deus. Se o seu coração está cheio de ódio, não adianta, vai ficar. Aleluias. Então nós temos que perdoar. É difícil perdoar. Aleluia. Uma pessoa que você ama, perdoar é fácil, mas uma pessoa que te fez mal é difícil. Mas quando Deus está no nosso coração, Ele nos ajuda. Aleluia. Ele nos muda. Às vezes tem pessoas que olham para o crente, para o cristão e falam, você é tão bobo. Não é bobo, é porque você tem amor no coração, você tem Deus no teu coração. Aleluia. Quem tem Deus no coração não vai ferir com o mesmo ferro, não. Aleluia. Ele vai orar, dobrar o teu joelho. Não vai tacar pedra em quem está com pedra, não. Ele vai dobrar o teu joelho. Ele deixa aquele que tem todo o poder agir, que é o nosso Deus. Amém? Que vocês guardem essa palavra no seu coração. E as palmas bem alegres para Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.